E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um AgroRunners, que é aquela terapia quinzenal de falar sobre o que gostamos, né? Agronegócio e corrida, sempre aqui com a minha parceira Marina Pittini. Como é que você está? Olá, Paulo. Olá a todos que nos ouvem, que nos escutam, que nos assistem. Estamos aqui com mais um convidado para lá de especial para juntar esses universos aí, como você bem disse, que gostamos e não é pouco. É isso aí, é isso aí. E antes de começar, eu sempre esqueço isso, viu? Você que está assistindo, já dá um like aí, cara, Pois é, começa a seguir aí a gente, pô, a gente tá, né, tamo patinando, tamo no inicinho, mas é super importante que você participe com a gente, porque neste episódio estaremos aqui conversando com Francisco Guerreiro Júnior, engenheiro agrônomo da nossa turma, diretor executivo da FJR Consultoria. Também conhecido como Chico, né? Já sou íntimo, tá? Chico, Vulgo obrigado aí, Chico, cara, por você né? estar aqui. É isso aí, cara. Seja bem-vindo ao AgroRunners, velho. Obrigado convite, obrigado Marina, obrigado Paulo. Eu fiquei lisonjeado com o convite. Esses dias atrás aí fui surpreendido, né, com a mensagem da Marina no Instagram. Eu estava viajando, né? Eu moro no interior de São Paulo, aqui em Bauru, e nós temos escritório em Primavera do Leste e Cuiabá, né? E eu estava lá em Primavera, e por onde morei por quase 8 anos, né? E fui correr lá, né? Como de praxe aí nas minhas viagens. E me passou um filme na cabeça, né? E resolvi fazer uma postagem e a Marina me fez o convite, fiquei muito feliz. A gente tentou aí algumas semanas atrás, eu acabei não conseguindo, estava de férias com a família, mas deu certo. Então, obrigado, Paulo, obrigado, Marina. imagina, é o poder das redes sociais, tá vendo? Exatamente. É isso aí, vai conectando pessoas, histórias, e às vezes você tá com uma ideia, eles falam, compartilhe ou não compartilhe, compartilhe, né? E olha onde é que as coisas podem chegar, né, Paulo? Exatamente. E vou falar para você, viu, Chico? Que tá parecendo, corredor do agro tá parecendo tiririca. Todo lugar você encontra. Entendeu? É Que é interessante isso fácil, aí. né, Paulo? Assim, a corrida é um esporte muito democrático, né? Você coloca um tênis e vai e corre, né? E, na verdade, realmente foi assim que eu comecei, né? Cara, não tinha nada o que fazer, nunca fui esportista, nunca pratiquei esporte de maneira... Nem futebol jogava, era horrível, né? Na escola. Pô, tentei até ser goleiro, não deu certo, cara. Então... Aí... eu acabei aí, perto de 2017, aí, fazendo alguns exames, sempre fui muito magro, né? E aí falei, cara, tudo meio torto lá nos exames, falei, preciso fazer alguma coisa, né? Novo pra caramba, o que eu vou fazer? Aí pega um tênis e sai correr, né? Mas aí a gente olha hoje aí, eu viajo bastante, né? Viajo o Brasil todo, e nas cidades do agro aí sempre tem alguém correndo, né? Nos últimos anos ainda, acho que também, né, Marina, o poder das redes sociais aí, né? Isso se intensificou ainda mais, né? E a gente que gosta de correr e aí é apaixonado por isso fica contente, né? Fica feliz aí de ver o esporte cada vez mais crescendo. Legal. Ô, Chico, antes da gente até entrar no âmbito da corrida aí, que você já deu uma pincelada, cara, conta um pouquinho também da sua trajetória aí no agro, né? O que você, de onde você veio, o que você está fazendo hoje? Conta um pouquinho para a turma conhecer você aí também. Ah, legal. Ó, se eu começar a falar muito de agro aí, vocês vão me brecando, porque eu sou apaixonado pelo agro, né? Então, segura aí, volta para a corrida aí, porque quando eu começo a falar, não paro mais, né? Mas, enfim, eu sou filho e neto aí de produtores rurais, né? Então, a minha família plantava café e tinha gado de leite de corte aqui no interior de São Paulo e também no Paraná, né? E durante muito tempo, na minha infância principalmente, eu vivi isso, né? E aí
com o falecimento do meu bisavô, e aí na sucessão ali, as coisas acabaram não indo muito bem, e a família teve que desfazer das propriedades e tal, mas eu já estava ali com o agro enraizado e fui fazer agronomia. Eu me formei em agronomia e administração de empresas, e aí eu decidi assim, falei, cara, eu preciso juntar essas duas coisas, né? E aí trabalhei aí em diversos segmentos aí, trabalhei em trading, trabalhei em cooperativa, trabalhei em indústria química, até a gente trabalhou numa empresa em comum, não na mesma época, mas trabalhei na Milênia na época, né? Hoje é a Damar, né? Uhum. E depois fui para distribuição de insumos, né? Até fundar a FJR, né? Que é a minha empresa hoje aí que trabalha com gestão de produtor rural, né? E na FJR eu, no final do dia, tento juntar aí toda a experiência aí de mais de 20 anos aí nesses diversos segmentos do agro, né? E ajudar os produtores a conduzirem os seus negócios, né? A gente começou a FJR em 2018, né? Na época, antes da FJR, eu trabalhava numa distribuição de insumos e não sei se vocês lembram ou não, mas o agro passou um momento muito difícil em 16, 17, com uma seca aí no Mato Grosso, enfim. E na época eu liderava a parte de operações estruturadas de uma distribuição de insumos aí no Mato Grosso, e o dono da empresa na época me chamou e falou, olha, a gente tem um desafio muito grande, precisamos aí de você na área de crédito, você precisa assumir o crédito. Eu falei, pô, cara, não tinha uma época melhor, não, né? Que presente! Logo quando raliou, né? Quando raliou o negócio, você me chama. Falei, pô, beleza, vamos lá e tal, mas eu vou... No final do dia, eu vou sentar com os produtores e vou entender o que está acontecendo e tentar resolver de alguma maneira. Eu não sou da área de crédito, meu negócio é comercial, eu gosto de fazer negócio e eu preciso de uma data para começar, uma data para terminar, né? E ali a gente combinou, a gente se alinhou e eu literalmente vesti a botina e fui para o campo, o Paulo e Marina, para entender o que estava acontecendo com aqueles produtores, né? E aí foi muito engraçado, porque as histórias são muito parecidas, né? E quando eu sentava assim com os clientes, a maioria deles, cara, não, fica tranquilo, eu vou acertar, joga para a próxima safra e tal. E eu com meu caderninho ali, né? Mas a dívida aqui é tanto e tal, e o Banco do Brasil, não sei o que, ia anotando e tal. Você planta tanto, você colhe tanto e tal. E aí chegava e falava, cara, vamos fazer o seguinte, você me acerta 25% na soja, 25% no milho, o restante lá para frente. Você está achando que eu não vou pagar? Cara, mas não cabe no fluxo de caixa, olha aqui e tal. E aí era muito engraçado, assim, porque muitas vezes já pegava e já gritava assim, ô fulano, traz a pastinha aí, né? E aí vinha com a pastinha, tem mais essa conta. E ali eu começava a planilhar e montar ali, né, assim, uma coisa muito simples, né? E desse giro aí, Paulo e Marina, surgiu um insight, falei, cara, será que isso daí não dá para virar um negócio, né? Assim, fui pensando, né? E eu sei que no final, depois de passado todo esse momento, né, mais difícil, alguns desses clientes me chamaram e falaram, cara, eu preciso que você me ajude, cara. Porque você mostrou um negócio aqui que eu não estava enxergando no meu dia a dia e tal. Eu falei, pô, mas você pagaria por isso, cara? Sim. E aí, tá, eu acerto tanta saca de soja com o meu advogado, tanto não sei com o meu contador e tal. Eu falei, cara, já, pô, soja, né? E assim nós somos até hoje. Então, a empresa surgiu desse momento difícil, né? E eu brinco assim, a FJR, ela teve uma trajetória bastante engraçada, né? A gente iniciou em 2018 com um cliente, e ali a gente foi colocando alguns clientes no Mato Grosso, e no início o pessoal me chamava meio de doido, porque eu sabia que a empresa ia crescer. Então, ali naquele momento, eu falei, cara, eu preciso mapear, né, o Mato Grosso, mapear os clientes, entender o que eu vou fazer. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa, né?
Então, ali eu peguei um cliente ali na região de Rondonópolis, um em Primavera, um em Água Boa, outro em Campo Novo do Parecis. Falei, cara, agora eu já consigo entender mais ou menos o Mato Grosso, o perfil dos clientes. E aí o pessoal me perguntava, pô, Chico, mas, cara, pega tudo num lugar só, você vai ficar viajando para lá e para cá. Eu falei, cara, eu preciso entender como é a realidade de cada cliente, de cada região e tal. Porque um dia a gente vai crescer, né? E aí, nesse meio do caminho, assim, vocês empreendem também, vocês sabem como é a vida de um empreendedor, né? Assim, muita coisa aconteceu. Então, como a gente tinha esse perfil de recebimento na safra, em soja, milho e tal, falei, cara, o que eu vou fazer para chegar até lá? Eu tenho as contas para pagar, tenho os boletos. E aí comecei, né? Pô, vou dar uma palestra aqui, vou fazer uma consultoria ali e tal. E aí diversas oportunidades foram surgindo, né? Aí nós criamos outros tipos de negócio, a gente começou a estruturar a operação financeira, nós fomos pioneiros aí no mercado de capitais, eu lembro até hoje, nós tomamos um café, eu e a Marina, não sei se a Marina vai lembrar. Lembro. São Paulo. Inclusive, naquele momento, eu estava lá atrás de... Não existia Fiagro, isso não era moda, não era nada. Estava começando ainda, né? Era 2019, ali antes da pandemia, né? Assim, E eu falei, cara, eu preciso... Selic é 2%, pô, era legal, né? Não era 15%. E aí eu falei, cara... É diferente de hoje, né? Um pouquinho diferente. Eu falei, cara, eu preciso de alguma maneira levar os meus clientes para esse lugar, para esse caminho, né? E aí foram anos de tentativa até a gente fazer a nossa primeira operação, enfim, né? E dali também surgiu um outro negócio que um dos nossos parceiros aí nos convidou para ser representante comercial também de fertilizantes, e a gente também acabou crescendo bastante, né, nesse segmento. E aí, em 2023, eu estava quase ficando doido. Falei, cara, eu vou... Pô, a gente atendia o Brasil todo, fazia operação do Rio Grande do Sul até no Maranhão, com 5 pessoas. E aí eu falei, cara, ou eu profissionalizo a empresa, ou eu vou ficar doido. Minha mulher vai largar de mim. E aí eu resolvi começar a trazer algumas pessoas de mercado. Ali a gente trouxe 3 profissionais, né? E cada um assumiu uma área, né? Um me ajudou na parte de consultoria, o outro foi para a parte de operações estruturadas, o outro foi nos ajudar na parte de representação comercial de fertilizantes, né? E eu comecei a fazer uma mudança aqui na empresa, né? E aí, de novo, né? Empreender, né? Rapidamente eu entendi que, cara, acho que não é esse o caminho, né? Em 2024, a gente deu um cavalo de pau de novo e falou, cara, volta pro core. O negócio é a consultoria, foi como a empresa nasceu, foca no negócio que você criou e você tem produtos, você não tem unidades de negócio, né? Que foi, na verdade, o que eu tentei estruturar ali, né? E aí, do ano passado para cá, a gente falou, cara, agora a gente já mapeou, né? Depois de 5 anos, a gente conseguiu criar uma metodologia de trabalho, né? De consultoria. A gente hoje tem um modelo muito legal de atender os clientes, e eu brinco que eu não sei até quando eu vou conseguir falar isso, mas nós vamos fazer 8 anos, né? E nós nunca perdemos um cliente de consultoria, tá? Todos os clientes que entraram estão com nós até hoje, desde 2018, né? Que legal. Então, é um modelo em que a gente entra dentro do negócio do cliente e a gente realmente faz parte ali do dia a dia, da execução. A gente tem um back-office que dá todo o suporte para o cliente em um tripé que a gente fala, né? Que é o financeiro, as commodities e os insumos, né? Então, a gente atua muito fortemente nesses 3 pilares, né? Mas no final do dia e dentro da metodologia que a gente criou, e turma, se eu estiver falando demais aí, vocês
Vamos mudando, porque isso daí acho que é pauta para um outro podcast, que eu me empolgo, né? Eu já estou com vários ganchos aqui, ó. Só estou anotando aqui, ó. Porque tem assunto para falar, muito bom. Mas, Marina, puxa aí, porque eu disse, eu sou apaixonado por isso tudo e quando eu começo a falar, vai fluindo, assim, mas... Eu acho legal justamente isso. Acho que esse é um ponto central dessa paixão, né? Ou seja, que nos move aqui. Acho que, como o Paulo, a gente sempre começa os nossos episódios aqui falando que a gente, né, gosta muito do que a gente faz, né? Do setor que a gente trabalha, com o que a gente trabalha, né? O Paulo, assim como você, são, né, engenheiros agrônomos, eu sou administradora, você junta as nossas duas expertises aqui, né? Que você tem um pezinho em cada banda aqui. E eu achei muito legal, Chico, você compartilhar essa sua jornada de sair de um universo corporativo, né? Foi a sua escola inicial, em que lá está tudo praticamente feito, né? Vamos dizer assim, eu brinco que a gente entra numa caixinha, né? Já vem um processo. Ok, às vezes não está dos mais redondinhos ali, mas você já tem uma caixinha que você entra e dali vai seguir adiante para outra, né? Na hora que a gente sai e vai empreender, eu falo que é como quando a gente entra num quarto escuro, assim, né? A vista, logo de cara, ela fica meio bagunçada. Você fala, gente do céu, não estou conseguindo enxergar nada. Mas à medida que a gente vai entrando nesse quarto escuro e o olhar vai se acostumando com esse novo ambiente, a gente fica daí chocado com a quantidade de oportunidades que tem ali, né? Mas que também não é fácil. Eu falo, nem todo mundo que é do corporativo vai se dar bem empreendendo e nem todo mundo que empreende se daria bem dentro de um universo corporativo, né? Então, eu queria, pegando um gancho disso, né, e eu me enxergo muito na tua fala, qual foi, assim, acho que o principal aprendizado que você... Eu sei que tem diversos, já foi notando vários aqui, mas se eu te faço essa pergunta, assim, só o aprendizado que você teve ao fazer essa transição, o que te vem logo de imediato, assim, na cabeça? O Marina, assim, é muito difícil fazer essa transição, né? Porque a gente precisa furar uma bolha, né? E quando a gente está no mundo corporativo, eu brinco assim, eu falo para as pessoas, né, que vêm aqui trabalhar com a gente, é diferente você liderar numa empresa menor e empreendendo. É diferente você contratar, é diferente o serviço que você vai fazer, é totalmente diferente. E aí, assim, eu já fui trader, né? E quando eu era trader, eu achava difícil, cara, porque, pô, eu era trader de uma grande cooperativa e aí, às vezes, passava lá na minha mão e ia fazer conta. Pô, eu tô comercializando 16, 17% da safra do Paraná, passa na minha mão. Cara, era muita coisa. Então, eu achava difícil. Mas, no final do dia, pô, tava a soja chegando ali numa tela, eu olhava, tal, montava uma estratégia, dividia ali com o time. Ah, vamos fazer soja, farelo, óleo e tal, beleza, tá. Depois eu fui para uma empresa menor, né, para uma distribuição de insumos, e eu vi que, pô, cara, aqui eu não tenho aquela estrutura que eu tinha numa grande cooperativa, né? Uhum. Então, ali foi uma mudança muito grande para mim. Eu acho que isso ajudou muito no meu processo de empreendedorismo, porque eu saí de empresas, né, que tinham estruturas, né? Já trabalhei numa grande trading ABCD, trabalhei numa grande cooperativa, trabalhei na Millennium, na Damac, que era uma grande indústria multinacional, e fui para uma empresa menor. Então, ali acho que foi a base, né, assim, para eu fazer essa mudança e furar essa bolha. E eu acho que o meu irmão também. Meu irmão sempre foi muito empreendedor e eu sempre fui mais Caxias, assim. Então, ele sempre me provocou muito. Cara, para de ser perfeccionista, para disso, porque o empreendedor ele não pode se ater a muitos detalhes ali, porque, cara, a gente precisa acontecer, né? Precisa fazer acontecer. A gente precisa. Então, o autêntico feito é melhor do que perfeito, né? Perfeito, perfeito. Então, acho que essa virada, Marina, ela traz, assim,
muito medo, ela traz muita insegurança, ela é uma série de emoções, assim, e até há pouco dividi com vocês, assim, aí eu tenho certeza que a corrida me ajudou muito. Boa. Porque a analogia que a gente faz, assim, do esporte, como eu disse, eu nunca fui esportista, nunca fiz nada. Uhum. Eu comecei a fazer isso com 33 anos, em 2017, né? E eu gosto de desafios, né? Eu adoro desafios, né? Então, quando eu fui começar a correr, eu morava em Primavera do Leste, tinha um lago, tem um lago, que é onde eu bati a foto, inclusive, da postagem, né? Uhum. Aquele lago, ele tem a volta toda, dá uns 2.800 metros, mais ou menos, né? E em 2017 eu pesava uns 63, 64 quilos, eu tenho uns 79, então super magro, né? E eu não conseguia fazer um lado do lago, eu não conseguia correr. Olha Com só. 33 anos, pesando 64 quilos, eu não conseguia correr 1.400 metros. Aquela figura que qualquer um olha e fala assim, não, mas é saudável, né? Magro, né? Jovem, né? Quem dera eu ter o seu peso, cara. Acho que as minhas maratonas teriam sido bem mais fáceis. Mas é o famoso por fora Bela Viola, né, Chico? É isso Né? aí. Você falou daí da sua história dos exames, né? E tem um detalhe, turma, assim, o meu histórico não ajuda muito, né? Assim, o meu avô, ele faleceu aos 42 anos de infarto, né? Ele era delegado, ele faleceu às 8 horas da manhã, debruçado na mesa dele na delegacia. Né? Caramba. O meu pai faleceu aos 53 de parada cardiorrespiratória. Né? Nossa. Então, assim, quando eu olho para trás, eu, assim, com 33 anos, eu olhei e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Assim, olhando para mim, né? E aí, novo, e, pô, na época eram 6 filiais, né? 6 unidades no Mato Grosso que eu era responsável. Tinha na 163, tinha no Xingu, tinha no Sul, e eu viajava igual doido, equipe comercial. E aí, pô, chegava lá e, vamos fazer um happy hour de cerveja e comida, churrasco, gordura e tal. Eu falei, cara, e magro, né? Assim, eu, tipo, ajudava, né? E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, né? E no início eu achei que a corrida, né? Ela teve esse benefício. Né? Eu sei que seria físico o benefício, né? Falei, cara, vai me ajudar fisicamente, vou melhorar os exames e tal. E realmente isso aconteceu, né? Mas no final do dia eu vejo que hoje o maior benefício para mim da corrida foi mental, né? Como eu disse, ela me deu muito entendimento sobre a minha pessoa, sobre resiliência, persistência, não dar conta, entender os seus limites. Eu sou uma pessoa muito persistente. E durante diversas vezes eu me tornava insistente. E é uma linha muito tênue, né? Assim, a persistência da insistência, né? Boa. E a corrida me ensinou isso. Ela falou, cara, presta atenção, olhe para você, olhe para dentro, reflita, medite, se entenda e não seja insistente, né? E quem corre, quem está nos ouvindo aqui, eu acho que talvez possa se identificar também, que é a gente olhar o colega do lado num pace muito mais rápido e você ali fala, cara, como? Né? Você tem o seu limite, aquilo é com você, não é com o outro. Né? E isso acho que conforme o tempo foi passando, a gente vai entendendo, né? E aí foi em 2019, eu fiz uma maratona, né? E eu ouvi uma frase uma vez sobre maratona que hoje para mim é muito claro, né? Assim, a maratona, os 30 primeiros quilômetros, você corre com os pés. Os próximos 10, você corre com a mente. Os últimos 2, você corre com o coração. E os 195 metros finais, você corre em lágrimas. Então, eu acho que isso, assim, para mim, traduz o que é uma maratona. E no final do dia, a gente que empreende, quando a gente traz isso para o negócio,
é assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Uhum. É muito parecido, né? E o que é o mais gostoso, na minha visão, da maratona, ou de qualquer prova de endurance, ou mesmo da corrida, que seja de 5, de 10, 21, o que quer que seja, é a jornada. Não é a prova em si, né? É a preparação que você faz até lá, né? Então, acho que eu me estendi um pouquinho na resposta aí, Marina, mas eu acho que tem uma analogia muito grande aí da virada de chave do empreendedorismo com aí toda essa trajetória da corrida, do esporte, sabe? Legal. Eu tenho uma coisa aqui que eu achei muito interessante, que você falou lá atrás, o momento que você percebeu que o que você fazia poderia virar um negócio, né? Era uma época ruim. Normalmente, quando os preços das commodities baixam, tem uma frustração de safra e tal, o pessoal começa a olhar para a gestão, né? Uhum. E normalmente, quando a gente olha para nós e fala assim, nossa, meus exames estão ruins, eu preciso fazer alguma coisa, né? É comum a todos, né? Quer dizer, a gente sempre começa a olhar para as coisas no momento que não tá bom. Ninguém começa. Quando tá bom, a gente quer começar coisa nova. Não, né, cara? Normalmente, quando tá ruim, a gente vai olhar para melhorar, né, cara? E essa junção das duas coisas tem muito a ver com o que você faz também, né, cara? Assim, pô, a hora que o cara tá ruim, você vai lá e tem um serviço para oferecer para ele que vai fazer com que ele melhore, assim como a corrida fez com você, né, cara? Perfeito. Assim, quando a gente começa a empreender e começa a entender um pouquinho da dinâmica do negócio, do mercado, a gente pega esses ganchos, né, Paulo? Assim, não só o produtor, mas qualquer empresário em si, ele quer fazer negócio, ele quer vender, ele quer faturar, ele quer produzir, ele quer... E eu vejo que dentro de casa, né, eu vou fazer negócio e tal, eu brinco aqui, né, com a minha turma, né, a gente tem algumas pessoas aqui que tem um perfil muito complementar ao meu, né, então eu vou correndo, cara, faço um monte de negócio, jogo um monte de coisa, turma, não dá para fazer, eu falo, dá sim, vai fazendo aí que eu vou fazer mais negócio, né? Então acho que é mais ou menos assim, e tem uma hora que a gente acaba olhando, assim, que foi o que aconteceu em 2023 aqui na FJR, né? Acaba olhando e fala, cara, eu preciso organizar a casa um pouco, né? E eu acho que é mais ou menos a corrida também é assim, que eu não sei como vocês começaram, mas para mim foi, cara, eu vou correr, né? E como eu gosto muito de desafio, né? E eu não conseguia correr quando eu comecei em 17, o meu primeiro desafio foi fazer a trilha Inca. Então, falei, pô, corrida, eu nem sabia que era corrida, não aguentava correr e tal. Falei, cara, eu vou caminhar. Uhum. Isso é um negócio diferente, difícil, eu adoro viajar, né? Pô, fui fazer a trilha Inca. E aí, nesses treinos, né, ali, para fazer a trilha Inca, aí já comecei a conseguir dar a volta no lago. Pô, fiquei super feliz, cara. O dia que eu consegui dar a volta naquele lago, vocês não têm ideia. É uma vitória. A gente sempre gosta de relembrar isso, né? Porque a gente comenta de maratona e ultra e tudo mais, mas eu falo que nada supera uma primeira volta que a gente completa, aonde quer que seja, um parque, uma praça, onde você olhava e falava, impossível completar isso correndo. Uhum. A primeira vez que você completa, você fala, cara, se eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer qualquer coisa, né? É o que a gente sempre fala dos 5 quilômetros, né, Marina? Exatamente. Assim, cara, os 5 primeiros quilômetros é sempre marcante para qualquer pessoa, né? Não, porque a gente acha que não vai conseguir. E aí eu acho que volta, né? A pergunta e a conexão que o Paulo fez aí, né? Com empreender. Cara, é muito difícil. Principalmente no início, porque, pô... E aí eu lembro, né? Eu lembro a maneira como eu precificava, né? Quando eu comecei a FJR, era, cara, quanto que eu ganho? Então, a minha precificação era, pô, eu preciso ganhar a mesma coisa que eu ganho, né? Preciso pagar as contas, né?
Então, não era uma precificação baseada no seu serviço, valor e etc., como a gente já tem hoje expertise e maturidade, né? Para estar fazendo. Mas era, pô, eu ganho X, eu preciso ganhar X. Então, vamos ali encaixar, né? E tá tudo bem, eu acho que faz parte, né, do processo, do amadurecimento aí. E a corrida não é diferente, né? Mas voltando ali ao início, né? E aí eu comecei a correr ali em volta do lago e um dia um amigo me viu ali. Naquela época, pô, quase ninguém corria, né? Há 8 anos atrás era pouca gente que corria, né? E aí um amigo passou, pô, Chico, a gente tem um grupo aí, cara, vamos correr e tal, com a gente. Eu falei, pô, cara, mas não corro, cara, eu tô tentando aqui. Não, junta aí com a gente, tá? A gente vai de sábado. E era um grupo que chamava Apaixonados por Corrida, em Primavera do Leste. Sugestivo, hein? E aí eu comecei ali com aquele grupo e logo depois, eu não lembro o que aconteceu, o motivo que foi, mudou o nome do grupo, né? Virou PVA Runners, né? Que hoje, pô, cresceu pra caramba e tal, a galera super bacana lá, acompanho eles aqui, e eu lembro, era meia dúzia ali de pessoas, e, putz, e aí tem um episódio, turma, assim, e aí a gente volta na superação, e aí, fazendo analogia aí com o empreendedorismo, né, assim, é você ter as pessoas certas do seu lado, né? Eu ali treinando para maratona tal, e com o grupo, com a turma, e um dia o meu treinador me passou um treino 26 quilômetros para fazer, eu acho que era 5:15 o pace, e depois 2 quilômetros a 4:20. Eu falei, cara, depois de correr 26, eu não vou conseguir correr 2. Né? Falei, cara, não existe, não dá, né? E aí fui treinar, né, ali com a turma, e a galera, falei, cara, o treinador me deu um treino aqui que eu não vou dar conta de fazer, cara. Não, como que é? Não, você vai sim e tal, não sei o quê. E aí eu falei, bom, vamos lá, vamos ver o que dá, né? E fui, né? Aí os 26 ali, foi sofrido e tal, eu fiz. Aí chegou a hora dos 2 quilômetros. E aí tava o Dudu, né? Que é um senhor, o Dudu deve ter uns 50 e poucos anos, e o Oswaldo. Inclusive, na postagem que eu fiz lá, Marina, ele me mandou esse vídeo, tem no Facebook. Que legal. Ele falou, Chico, lembra, né? Que legal. E aí, nos últimos 2 km, os dois do meu lado falou, Chico, vamos que você vai conseguir. E aí o pessoal em cima da caminhonete, filmando, e vamos. Cara, e não é que eu consegui. Depois de 26 km, correr 2 quilômetros a 4:20, eu acho que quem corre deve entender o que eu estou falando aqui, e para mim é bastante isso, né? Mas, cara, deu certo. E assim, se não fosse eles, eu não iria conseguir fazer isso sozinho. Cara, então, assim, ter as pessoas certas do seu lado, seja na corrida, seja empreendendo, seja onde for, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, e quando a gente olha para trás, eu acho que esses detalhes, assim, eles viram, assim, a chave nossa de uma maneira, né? Que parece que a gente se sente mais empoderado, fala, cara, dá para fazer, né? E isso é o que eu trago, assim, da corrida pro empreendedorismo, pro nosso dia a dia, porque, cara, tem muita coisa, assim, empreender não é fazer nada trivial, é realmente fazer diferente. E fazer coisas que as pessoas olham e falam, cara, não dá. Você tem que falar, dá, e eu vou fazer, e vai dar certo. Você me lembrou, assim, essa questão do poder do coletivo, né? Tem muita gente que... A gente já falou isso em outros episódios aqui também com outros convidados, que acho que a maioria das histórias começa do mesmo jeito, né? Começa sozinho e vai, e rola um alto desafio ali, não, eu vou correr, né? O Patrone falou quantos dias seguidos que ele correu, foi uma coisa absurda, 100 né? dias. 100 dias correndo, assim. Então, assim, aí chega num determinado momento que as histórias também se equivalem ali, de chegar e falar assim, cara, não dá para continuar desse jeito sozinho, porque eu vou me estrepar, ou eu vou me estrepar, vou ter uma lesão, ou eu não vou conseguir evoluir. Porque é justamente isso, a gente pode ter a vontade,
mas a gente não tem expertise, né? E aí a gente precisa estar com profissionais que estudaram aquilo, que conhecem daquilo, para nos passar treinos como esse que o seu treinador passou, que sozinhos a gente nunca ia pensar em fazer algo desse tipo. Mas ele conhece, ele sabe que você daria conta de fazer isso, né? Então, acho que essa questão da profissionalização que conversa com os dois, né? Chega uma hora que não tem como, né? Se você quer evoluir, você realmente precisa estar acompanhado de bons profissionais para isso. E esse poder do coletivo me lembrou uma outra frase que é assim: é o ficar feliz com a felicidade do outro, né? Então, assim, Exato. nas assessorias tem muito disso. Na minha assessoria lá, Daniel Oliveira, que eu estou desde o começo aqui, é isso. Tem várias pessoas lá, quem já fez maratona, quem está começando agora, quem é mais velho, quem é mais novo, né, menos experiente. E, assim, a gente se junta e é isso, é um tentando ajudar o outro, né? E me lembrou essa história tua, que eu também, quando eu estava na minha preparação para a maratona, eu tinha que fazer os meus treinos mais longos, eu era uma das poucas que estava fazendo preparação para a maratona. Então, o que eu fazia? Eu ia mais cedo para eu pagar boa parte do meu treino antes e dar ali, fazer 10 quilômetros, por exemplo, com a turma que tinha o treino mais nessa faixa. Por quê? Porque o estar junto, o coletivo, por mais que a meta fosse minha e eu já sabia quanto que eu tinha que fazer, mas aquele gás final ali, ele é muito bacana. E fazendo essa associação com o empreendedorismo, nós três aqui estamos completando esse ano 8 anos de empreendedorismo, porque nós três começamos na mesma época. Agro Resenha com o Paulo, Agro School aqui comigo e FJR também. Então, é muito legal porque a gente se acompanha ao longo desse período e essa felicidade ela é compartilhada, porque quando eu vejo algo, né, que o Paulo conquistou, que você conquistou, e eu já recebi isso de vocês também. Cara, vamos, tem muita coisa para ser feita por aí, né? Acho que isso que é muito bacana também. Não, legal. O Paulo não sabe, mas eu sou um ouvinte muito antigo dele, um dos primeiros, eu acho. É mesmo? Olha aí. Quem passou o seu podcast, inclusive, foi um cliente que era da empresa que eu trabalhava, é o Michael Cambre. Ah, o Cambre. Porra, ele me passou e falou: Chico, você precisa ouvir esse podcast, cara. Isso foi lá em 2018 e tal. E, cara, sou um ouvinte muito antigo, seu. Que massa, cara, é isso aí. E conversei com o Michael Cambre, né? A gente fez uma gravação lá na fazenda dele em Rondonópolis. Foi eu tô acompanhando legal. Toda a jornada aí com a turma aí. Ah, que massa, cara. Inclusive o PVA Runners, que você comentou aí, acho que é o meu treinador da FG que passa os treinos hoje. Não sei se passava na sua época, o Fernando Góes. Na minha época era bem assim, cara, era um grupo de meia dúzia de pessoas. Hoje a galera cresceu pra caramba, se organizou e tá fazendo prova. Legal. É isso aí. Acho que de todos os esportes individuais, a corrida é o mais coletivo, né? Esse aí não tem dúvida de tudo que a gente já ouviu falar. É democrático, né? Assim, exatamente. Veste um tênis e vai correr. Né? E até eu queria puxar um assunto, você até comentou aí, né? Você viajava muito, e acho que deve continuar viajando muito, porque quem trabalha com consultoria tem o pezinho não para num lugar só, né? Você só recebe correspondência aí na sua residência, eu imagino, né? Até você tem filho grande já, né? Mas se os filhos são pequenos, a hora que bate na porta, o cara fala assim, o cara da foto tá aí na frente, mãe. Isso aí. Cara, como que você se... desculpa, pode falar. Não, pode. Acho que a sua pergunta eu vou responder com o que eu ia falar aqui. Eu acho que como que você hoje concilia, né? Porque, beleza, treinar, correr, vamos sair, correr 2, 3, 5, 10 quilômetros, é uma coisa, né? Mas você se preparar para uma maratona, com essa maratona de viagens que a consultoria dá pra gente, não deve ser um negócio tão simples, né, cara? Como que você administra tudo isso aí? E vamos lá, era exatamente o que eu ia dizer, né? Como eu gosto de desafio, né? E eu viajo bastante, e a corrida era fácil para organizar, era um tênis, né? E aí eu resolvi fazer triatlon. Então, maravilha. Tava muito tranquila essa vida de corrida e maratona. Só o tênis, então, tá fácil, né? Então,
Vou pegar o gancho do triatlon e já aproveito e respondo sua pergunta, tá, Paulo? Mas, enfim, com a pandemia, turma, e aí aproveitando o insight da Marina do coletivo, né? Eu sofri muito, porque, para mim, o mais gostoso era ir correr com a turma, né? E veio a pandemia, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu comecei a me desmotivar. E aí eu comecei a pedalar em 2020. Cara, peguei uma bicicleta e saí pedalar, porque ficar correndo sozinho não tinha muita graça para mim, né? E aí em 2020, com a pandemia, minha esposa veio aqui para Bauru, que a família dela é daqui. E aí eu acabei fechando o escritório em Primavera na época e vindo para cá também. Em 2021 comecei a nadar. Falei, cara, agora eu vou juntar esse negócio todo e vou fazer triatlo, né? E aí tinha esse desafio que você comentou, Paulo, que é assim, cara, como que eu vou organizar minha vida sendo que eu viajo um monte para treinar? Né? E assim, pô, se fosse só corrida, colocava um tênis ali na mala e tá tudo certo, cara. Você corre em qualquer lugar, de qualquer jeito, né? By the way, né? A semana passada, eu não gosto de viajar de avião, eu gosto de viajar de carro, né? Então, eu pego minha caminhonete aqui, semana passada eu andei 4.512 quilômetros. Eu saí daqui, passei em Goiás, passei em Canarana, passei em Primavera, fui para Campo Novo, voltei em Cuiabá, voltei em Rondonópolis, desci para cá. Então, um girinho básico aí de 4.512 quilômetros em 6 dias, né? Mas e aí assim, né? Pô, como que se organiza o treino nesse giro maluco, né? Porque uma média de 800 quilômetros por dia aí rodando não é fácil, né? Mas a gente tem as táticas, né, Paulo, assim, as estratégias, né? Normalmente, eu funciono melhor treinando à noite, tá? Muito diferente da maioria, né? Mas assim, e aí a gente vai se descobrindo, né? E depois até vou contar essa história de como eu descobri aí que eu funcionava melhor à noite, né? Mas quando eu estou viajando, é mais difícil treinar à noite. Porque aí você não sabe a hora que você vai parar, onde você vai parar e tal. Então, eu preciso mudar para amanhã. Então, aí eu já aviso o meu treinador, né? E muitas vezes eu durmo nas fazendas dos clientes e tal, e aí não tem como fazer muita coisa, né? E assim, aí eu tenho duas alternativas. Ou eu levo a bike e um rolo, que aí já aconteceu subir no hotel com a bike no rolo, coloca a bike no quarto, o rolo e vai pedalar. Cara, é meio doido. E... Tá vendo? A gente vai conhecendo os dois do agro, tá vendo? A gente achava que já tinha visto de tudo, só que não. Se escutar um barulho no quarto do lado, meu amigo, olha, pode ser que seja não, é o cara, ele tá com a bicicleta com o rolo aí. Não, você imagina o cara olhando assim, o cara do hotel olha você subindo com a bike no elevador, cara. Cara, que esse cara tá louco, né? Assim. Prossiga, que a gente vai descobrir mais loucura aqui, pelo visto. Enfim, o tênis, vocês entenderam porque eu falei que o tênis na mala é fácil, né? Sim, sim. Mas enfim, aí, turma, eu aviso o meu treinador antes, falo assim, cara, eu vou viajar. Então, assim, tem lugar que dá para encaixar natação, tem lugar que não dá, né? E aí eu aviso ele, uma semana antes ele coloca um pouco mais de natação e deixa bike e corrida. E aí eu aviso ele, falo, cara, ó, aqui dá para fazer bike, aqui é só corrida e tal. E normalmente ele me dá 1 ou 2 dias off, né? Que aí esse 1 ou 2 dias são os dias que eu ando mais. Então, o dia que eu tiro para andar 1.100, 1.200, 1.400 quilômetros, né? E aí os outros dias ando 300, 400, 500 e treino, né? E às vezes treina 2 vezes por dia, né? Às vezes treina de manhã bike e à noite corrida, enfim, né? Mas é desafiador, Paulo, é desafiador, cara. Mas dá para fazer, tá? Dá para fazer. Não, é aquela coisa que a gente fala, assim, ó. Cara, dá para fazer. É doideira? É loucura? Se a gente parar para analisar, é um pouco. Mas dá para fazer, né? Eu tava com receio se ele ia montar uma piscininha na caçamba da caminhonete ali daqui a pouco.
Ei, Já que Não dá ideia não, mano. Não dá ideia bota não. uma piscininha na caminhonete, aí você pega aqueles cintos assim, ó, e fica nadando sem sair do lugar. Gente, não Tá vou vendo? achar nada estranho, viu? Eu tive uma outra ideia aqui, Paulo. Assim, a gente está falando do desafio nosso de cumprir os treinos e tudo mais, a rotina e tal. Eu acho que um dia a gente podia chamar os treinadores para falar assim, como é que é a vida deles de ter que ficar adaptando o treino para os doidos igual a gente, que fica cada semana num lugar, né? A vida deles também realmente não é muito fácil. Não. Mas legal, cara. Bom, eu acho que a gente já pode ir entrando aqui, ô Marina, para nosso momento Marília Gabriela aí, né? O que você acha? Sim, eu acho ideal o momento. Então, Chico, a gente tem o momento Marília Gabriela aqui, que, pô, a gente vai fazendo algumas perguntas aleatórias, mas nem tanto, para a gente Boa. conhecer um pouco mais ainda os nossos convidados, né, cara? E aí eu vou numa mais tradicional aqui, que eu acho que vale a pena, porque a gente falou muito dos seus treinos, das suas loucuras e tudo mais, mas não falamos nem de nenhuma prova em específico, né? Cara, qual foi a prova, seja de corrida, enfim, qual uma prova que você participou que foi mais marcante assim, cara? Precisa ser uma prova ou pode ser uma corrida? Não, pode ser uma corrida mais marcante. E vai ser aquela corrida da noite que eu te falei ali agora há pouco, né? Teve um dia que o PVA Runners lá falou, cara, vamos fazer uma corrida à noite? Logo no início, isso foi em 2018, eu estava começando a correr, eu falei, cara, vamos. Né? E a gente ia correr 21, eu nunca tinha corrido 21. Né? E, pô, comecei a correr assim com a turma e tal, e vai, e corre, não sei o quê, e daqui a pouco eu vi, e sempre nas corridas tem, né? Quem começa a ficar mais para trás, mais para frente e tal. Cara, eu lá com a galera pô, aí eu olhei para trás, olhei para frente, falei, será que eu tô no lugar certo? E aí teve um negócio muito engraçado, Paulo. Por que ela foi a corrida mais legal, assim, a melhor corrida, como você fala? Porque ali foi a primeira vez que eu realmente senti, assim, o prazer de correr. Né? Aí eu entendi, assim, cara, pô, parece que realmente, assim, pô, endorfina, dopamina, adrenalina, tudo acontecendo ali. E aí eu faço muito uma analogia, assim, porque eu era comercial e muita festa, então eu bebia muito. Uhum. E o beber é uma coisa sociável. Então, quando eu comecei a correr, eu tinha muito medo. Pô, as pessoas não vão mais me chamar, eu vou deixar de ser agradável com as pessoas e tal. E aí a bebida tem aquele pilequinho do início ali gostoso que dá aquele barato, né? E eu correndo, cara, falei, cara, mas não tomei nada, mas tô sentindo a mesma coisa. E foi muito engraçado. E aí eu vi, cara, eu olhava no relógio, pô, meu pace e tal. Então, assim, para mim, essa foi a melhor corrida minha ali. Eu me descobri, eu entendi muita coisa, eu achei o meu horário de correr, o momento melhor para eu estar praticando o meu exercício, sabe? Que legal. Que da hora, cara. mas é interessante esse lance, né? Porque até você sentir isso demora mesmo, né? E aí que marca aquela questão da persistência que você falou ali atrás, né? Porque assim, sei lá, pra você criar o hábito de ser um negócio legal, ou de pelo menos você ter a vontade de ir, porra, não dura menos do que 30, 50 dias, né? E para você sentir isso aí já é um tempo muito grande. Prova esse lance da persistência também, né, cara? De você estar ali sabendo que você tem que fazer aquilo, não necessariamente para sentir isso, né? Porque tem outros objetivos primeiros ali, que é a saúde e tudo mais. Mas a hora que você começa a sentir isso, porra, da hora, né? Legal, tá esse negócio aqui. Estou no lugar certo. Eu falo que na analogia parece que você tem que quebrar a arrebentação, né? Você tá entrando no mar e você só vai tomando caldo. Tipo assim, como é que pode ser bom isso, né? E você vai, de repente, você consegue furar e fala, nossa, tem algo além dessas ondas aqui, né? E é bom, sim, né? E aí, Chico, eu queria te perguntar o seguinte, uma coisa que eu anotei aqui, que você falou durante o processo de empreender, enfim, e que fez analogia com a corrida, essa tentativa e erro, né? Então, você foi por um lado, aí você percebeu que, opa, preciso pivotar, né, o meu projeto aqui e voltar para o rumo que eu estava inicialmente.
E tem esse aprendizado que tem que ser rápido, né? Ou seja, a gente já cria já saquei que não é por aqui, eu tenho que voltar. Compartilha com a gente algum aprendizado que você teve na corrida, que você falou, putz, tô indo por esse lado, não é por aí, deixa eu voltar e corrigir minha rota aqui na corrida. Isso aconteceu, Marina, no meu último Ironman, 70.3, né? O meio Iron que eles falam, né? Uhum. E foi no Rio de Janeiro, e eu treinei pouco, né? E além de treinar pouco, eu peguei um mar muito revolto e eu tomei muita água. E aí, a hora que eu saí para pedalar na bike, eu não percebi isso, mas eu saí meio enjoado. E aí eu comecei a me hidratar e comer, eu não conseguia tomar minha suplementação, não conseguia comer, não conseguia nada. Falei, cara, ferrou, né? Não vou dar conta de terminar. Aí gelzinho não ia, dava ânsia e tal. Falei, cara, eu vou ter que dar um jeito. E aí peguei, tinha um pãozinho, comecei a comer ali, foi, mas não deu. E aí eu fui para a corrida. A hora que eu fui para a corrida e comecei a correr, eu não corri uns 2 ou 3 quilômetros ali, começou a me dar ânsia. E aí eu lembrei de uma frase que o meu terapeuta sempre me fala, que é o seguinte: para quê e para quem? Né? Então eu falei assim, cara, para que eu tô correndo e para quem que eu tô correndo? Aí eu comecei a refletir aquilo e aí eu parava de correr. Eu falei, cara, eu não preciso. O meu objetivo de toda a prova é terminar bem, física e emocionalmente. Esse é o meu objetivo. E aí eu parava e começava a caminhar e aí vinha o ego, né? Assim, cara, não para, o que as pessoas vão falar, o tempo vai ficar ruim e tal. E aí eu voltava a correr. Aí eu lembrava do meu terapeuta. Cara, para quê? E para quem? Então, essa prova, para mim, Marina, ali foi uma mudança de rota muito grande, porque eu sou competitivo, né? E era muito difícil para mim não continuar. Por quê? Porque eu tinha que brigar com o meu ego. Era eu comigo mesmo. Cara, mas como é que eu vou caminhar? Eu não posso. Se eu quisesse continuar, como eu já fiz em outras provas, eu iria continuar, ia terminar e tal. Mas para quê e para quem? Né? Assim, aquilo fez eu mudar a maneira como eu enxergava o esporte. Porque o triatlon, assim como a corrida também, mas acho que o triatlon um pouco mais, ele não é um esporte, ele é um estilo de vida. Porque se você não muda o seu estilo de vida, você não consegue fazer triatlon. Perfeito. Porque você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, você precisa estar bem fisicamente, você precisa estar bem mentalmente, você precisa estar treinado. Então, o objetivo é isso. Não é ir lá e fazer uma prova num pace tal, num tempo tal e tudo mais. E muitas vezes, pela minha competitividade e o meu perfil, isso se tornava dessa maneira. Então, essa prova, para mim, foi um divisor de águas, assim, que eu falei, cara, eu entendi agora o recado, né? Legal. Deixa de ser um fator de soma e vira um peso, né? Ou seja, aquilo que deveria ser o momento que a gente às vezes é levado a esquecer que a gente é amador, né, gente? Né? Vamos combinar aqui? A gente paga para fazer tudo isso. A gente não recebe para fazer nada disso, né? Muito pelo contrário. Então, assim, eu falo que tem períodos que tem que ter uma dedicação maior, né, em razão de uma prova-alvo, como a gente costuma falar, mas eu sempre digo que, passado esse objetivo, a corrida, né, qualquer treino que seja, ele tem que voltar para a caixinha do hobby legal, que me ajuda a trazer o equilíbrio para o dia a dia, que, né, me ajuda a trazer um pouco dessa... da casa, do trabalho, e complementa a vida, na verdade, né? Então, putz, muito legal, muito... Esse vai ser um recorte show, hein? Eu brinco muito, Marina, assim, eu treino de 4 a 5 meses por ano. E eu corro de 7 a 8 meses. Porque todo ano eu faço uma prova. Né?
eu tenho a minha prova-alvo, e aí eu tô treinando. Aí eu sigo planilha, aí eu sou mais rígido comigo mesmo e tal. Isso está acontecendo agora. Eu vou fazer uma prova de Ironman agora, 70.3 em Aracaju, 30 de novembro. Então, cara, agora tá aumentando o meu volume. Então, pô, agora é a época mais difícil. Agora, setembro e outubro vai ser pauleira. Está sendo, né? Então, eu tô treinando. Depois, cara, e aí as pessoas às vezes não entendem muito bem, assim, o treinar e correr, né? Pô, quando eu tô correndo, pô, não tem muito, pô, vou tomar fartlek, longão e tal. Não, eu tô correndo, simplesmente na boa, né? Cara, eu tenho um negócio que a Marina falou ali nos primeiros episódios, que eu também agora... Eu já meio que sentia isso, mas eu comecei a carregar a palavra que ela falou, que é a caixinha, né? A caixinha da corrida, em algum momento, ela vai estar tão grande na sua vida que ela vai ocupar outros espaços, né? Que antes ela não ocuparia. E vai ter momentos, cara, que a gente quer que a caixinha da corrida seja o mínimo possível, porque tem outras coisas que devem acontecer na nossa vida, até para a gente poder estar nesses momentos, né, cara? Então, eu acho que isso saber dividir esse tempo requer uma sabedoria ali e um autoconhecimento muito grande, né, cara? E tudo isso ajuda a gente no nosso trabalho, enfim, até na família e tudo mais, né? Porque até a família, em certo momento, fica um pouco de lado pra gente poder fazer as coisas, né, cara? Ainda mais no Ironman, uma coisa desse porte, né? Pois é. Mas é legal, Paulo, tem outro lado quando você fala da família, assim, porque eu acho que a gente que tem filho pequeno, cara, é muito legal. Outro dia, agora que está aumentando os treinos, faz umas 2, 3 semanas, né? E eu treino à noite, né? Grande parte dos meus treinos são à noite. Eu cheguei em casa, cara, moído, cansado. Eu cheguei, sentei assim na mesa. Os meus filhos estavam começando a se arrumar para jantar ali. Eu falei, nossa, eu não queria treinar. Mas eu fiz um compromisso comigo mesmo e eu vou treinar. Eu preciso treinar. Aí meu filho olhou assim, papai, mas você não quer? Eu falei, filho, eu não quero. Eu tô cansado, eu tô estressado, foi um dia difícil hoje, mas eu fiz um compromisso e eu preciso treinar. Então, passou alguns dias, ele voltou para mim e ele lembrou, aquilo ficou gravado nele. Ficou gravado na cabeça dele. E aí eu brinco assim, quando a gente fala uma coisa pro filho é uma coisa, quando a gente faz e dá o exemplo é outra. E detalhe, os dois vão correr a primeira prova deles agora no Ironman Aracaju, que eu vou levar os dois. Que legal. E os dois vão fazer o Iron Kids. Eles quiseram fazer o Iron Kids. Que massa. Então, assim, isso vai trazendo a família, de alguma maneira, para a mesma vibração. E é uma vibração muito bacana. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, acho que foi a deixa, né, Marina? Nossa. Esse episódio maravilhoso aqui, cara, né? Muito Que as bom. coisas são cíclicas, assim como o agronegócio, e né, a nossa paixão vai passando de pai para filho. Porra, isso é um negócio muito bacana. Tenho certeza que você vai chorar muito na hora que eles terminarem a prova deles lá em Aracaju. Acompanharemos as postagens. Acompanharemos as postagens, exatamente. Eu sou meio ruim de postagem aí, mas eu vou tentar. Vou me esforçar. Boa. Pô, Chico, bom demais, cara. Obrigado, meu, por você ter tirado um tempinho, né, do seu dia aí para poder contar a sua história, a história sua envolvendo a corrida também, né, cara? Porque toda vez que eu brinco, né, Marina, que toda vez que a gente chama alguém aqui, os maiores beneficiados de tudo isso somos nós mesmos, porque a gente sempre aprende alguma coisa nova, sempre dá um estímulo a mais, cara. Isso é uma história muito bacana aí nesse sentido, cara. Muito obrigado aí, parabéns pelo seu trabalho e boa sorte aí, boa sorte não, bons treinos pro seu Ironman aí. Valeu, cara. Chico, obrigada também aí por aceitar o convite. Tinha certeza que você ia compartilhar aqui muitas ideias, experiências, e certamente quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aqui, deve ter dado um cliquezinho aqui com muitas dessas suas histórias. Obrigada, e a gente segue aí se encontrando agora no agro, nas corridas e muito mais. Precisamos marcar uma corrida. O Paulo fica em Cuiabá, né? Eu fico em Cuiabá, exatamente. O dia que eu for aí, acho que mês que vem eu tô aí, eu vou te ligar, nós vamos fazer uma corrida juntos aí.
Fechado, gente, mas fechado. Obrigado, eu que agradeço, fico aí lisonjeado pelo convite. Falei para a Marina, é o meu primeiro podcast, então sou iniciante aqui e fiquei muito feliz e um abraço aí a todos. Muito bom, cara, muito bom. E para você que está ouvindo esse episódio até agora ou está assistindo, né, aqui no nosso canal do YouTube, cara, já compartilha esse episódio com algum amigo corredor aí que seja do agro ou não também. Quem sabe a gente traz mais gente pro agro, né? A gente quer trazer gente para corrida e daqui a pouco a gente está trazendo alguém pro agro, né, cara? Então siga a gente lá no nosso Instagram também, o @agro.runners. Já se inscreve aí no canal para você receber todas as informações, todos os novos episódios. E ó, entra lá no nosso clube do Strava. A gente está quase para bater 100, hein, Marina? 100 AgroRunners lá. E eu sempre reforço, pessoal do agro, é difícil ficar entre os 10 ali, porque ô turma que corre, viu? Chico, se você não estiver com a gente lá ainda, entre no nosso grupo lá no Strava. Não, mas o Chico está se preparando para o Ironman. O problema do Chico é que ele vai deixar a gente em uma posição mais abaixo, cara. A gente está se lascando aqui, né, Paulo? A gente tá tentando... novo episódio. Pô, só traz os caras que correm pra caralho, aí fica difícil, pô. Não, mas ó, juntem-se a nós lá, porque vira um estímulo, viu? Tem gente da minha assessoria que não é do agro, que entrou lá no AgroRunners e fala, nossa, aquilo ali me virou um estímulo. Até vou falar que é da Marília. Marília que está conosco lá e ela acompanha os episódios todos, não é do agro, e fica super feliz lá. Não, hoje essa semana eu fiquei melhor. Então, ó, siga o exemplo da Marília aí, ó. É isso aí, muito bom. Valeu de novo, Chico. Pessoal, nos vemos aí daqui 2 semanas, hein? Turma. Valeu, turma. Tamo Tchau, junto. tchau. Até mais. Tchau, tchau.